Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Segunda parte aqui do nosso top 50 livros de toda uma vida. Aqui a gente vai do 39 até o 30 para a gente poder colocar essa segunda parte aqui dos 50 livros, né? Porque vão ser 5 partes, essa é a segunda, então vamos para frente. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Então vamos lá, vamos começar aqui sem muita resenha. E o primeiro livro que eu pego foi um livro que eu li recentemente. Eu não sei se eu li esse ano, eu acho que eu li esse ano. Ele também é mais ou menos na mesma linha do livro do Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E é muito interessante, muito bacana para você que tem uma dificuldade de criar hábitos. No caso, se você começar com pouco, já se faz muito para a construção de um hábito. É o que esse livro do B.J. Fogg fala, Micro Hábitos. É muito interessante esse livro aqui, principalmente se você tem uma dificuldade na construção de hábitos e não entendeu subsequentemente o que o poder do hábito quer dizer com a sua triade da construção de um hábito que é explicado no poder do hábito. E esse daqui, o B.J. Fogg, que ele é um doutor aqui em PhD, principalmente no comportamento humano, ele passou anos experimentando a tese dele e testando-a em outras pessoas. Então isso daqui se faz real, porque eu provei durante um bom tempo, acabei deixando de lado o hábito da questão de colocar ali o fio dental entre os dentes. E cara, isso funciona, porque por exemplo, nesse caso em específico, ele faz com que você comece com o mínimo de ação do hábito respectivo. Nesse caso, por exemplo, que ele também cita aqui, e eu experimentei e deu muito certo, da questão do fio dental do dente, ele pede que no primeiro dia você passe apenas um único fio e um único dente, apenas. E se você se sentir confortável, ou seja, tiver um feeling agradável de passar para outro dente, você vai e vai aumentando, até que um dia você está adquirindo o hábito repetitivo todos os dias sem falhar de botar o fio dental em todos os dentes da boca. Então ele fala basicamente isso sobre o quesito de micro hábitos. Então esse é um livro que vale a pena e está na minha lista aí dos 50 livros de toda a minha vida. Agora eu vou para o outro aqui, que tipo, é um clássico. Eu acho que eu não falei de clássicos no outro, mas daqui estava no meu livro do top 10 de 2024, que eu li ele em 2024, e eu até já falei dele, mas não custa nada repetir, que um reino que está acima de um vilarejo, e um agrimensor chega para tentar ter acesso a esse reino e vai perguntando a várias pessoas se conhece o rei daquele reino, e subsequentemente essas mesmas vão criando barreiras, vão criando desafios para esse mesmo. O Castelo de Kafka, como eu já falei, ele é como se fosse a triade, né, de clássicos mais conhecidos. Esse o menos conhecido do Kafka, né, porque tem a Metamorfose, o Processo e esse o Castelo. Pelo menos o Castelo é o menos conhecido do Kafka. E cara, eu gostei muito. Eu lembro que dessa coleção da Novo Século tem os respectivos, né, Metamorfose, o Castelo, Metamorfose e o Processo. E aí vem esse aqui, o Castelo. Só que eu peguei pegar somente esse porque os outros dois eu já tinha. Então esse daqui é muito interessante. É um pouco alongado, porque uma vez, né, durante o ano passado eu parei, voltei para ele. Então demorei um pouco, mas mesmo assim vale super a pena ler esse clássico do Kafka, que é o menos conhecido dos três, né, o Castelo. Então, mas vale super a pena para a gente conhecer esse modo Kafka de ser, né? Pois é. Agora vamos para o outro livro aqui. Eu acho interessante falar sempre dele porque ele é um dos autores que eu mais gosto, né? Um dos autores muito interessantes, muito bacana. Esse livro dele aqui eu li em 2023, certo? É muito bacana, muito interessante. E fala de quando você tem a desvantagem na vida de simplesmente você encarar algo muito maior do que você. E nada como retratar a palavra do Senhor nesse livro, Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. A arte de enfrentar gigantes. Cara, é bizarro esse livro, me fala de muitos exemplos ao estilo Malcolm Gladwell, né? Se eu não me engano, o Malcolm Gladwell ainda tem uns outros 2 ou 3 livros. Ele lançou um novo livro, do Blink. Aliás, do Blink eu quero ler. Tem um outro
da época da Segunda Guerra Mundial, que eu também quero ler, muito interessante, que ele retrata algumas coisas ali e tal. E acho que mais uns 2 nessa parada, não me recordo bem. Mas esse livro aqui do Malcolm Gladwell, Davi e Golias, quando você enfrenta o seu Davi e Golias no dia a dia, cara, ele mostra vários exemplos do tipo. Então assim, vou nem falar muito dele, quero que você leia. E vale super a pena ler esse livro aqui do Malcolm Gladwell. E os outros também, porque eu já li o Ponto da Virada, já li o Falando com Estranhos, que talvez eu traga aqui, já dando spoiler para vocês. É muito massa, é muito show, Malcolm Gladwell. Eu acho que tem mais uns 3 ou 4 dele que eu quero ler. Então a obra inteira, praticamente, tipo Blink, que foi lançado em 2005, foi um fenômeno na época. Então eu quero também ler esse livro, mas está um pouco difícil de achar as primeiras edições, só mesmo em sebo para poder tentar achar o respectivo. Mas esse daqui já começa sendo um livro muito bom para a leitura do Malcolm Gladwell, tudo bem? Agora vamos para um outro livro. Esse aqui eu creio que seja um pouco polêmico, porque assim, se você é de direita, se você é de esquerda e entende que a política é tal qual importante no mundo, no meu humilde ver, respeitando já você já começou errado, porque esse livro aqui do Murray Rothbard fala sobre tudo isso, que é o que o governo fez com o nosso dinheiro. E assim, basicamente ele fala sobre o padrão ouro e outras nuances do dinheiro desde o final do século XIX até os dias atuais. Então, cara, se você ler esse livro aqui, que é da galeria do Instituto Mises, né, que é o instituto mais voltado para o liberalismo, para o anarcocapitalismo, e cara, é foda, é incrível esse livro aqui, e eu quero ler mais. Tem muito mais livros interessantes aqui do Instituto Mises Brasil, e assim, esse eu acho que foi o primeiro que eu peguei, porque eu tenho um outro, mais ou menos nesse viés, mas do Milton Friedman, então é muito interessante esse livro aqui do Murray Rothbard, para você entender o que é que o governo faz com o nosso dinheiro e por que se desvaloriza. Então ele fala muito sobre nuances de inflação, de impostos, depreciação da moeda, enfim. Cara, vale super a pena para entender de verdade essa conjuntura, sem um viés claro, mas sim com o viés da liberdade, que é muito mais importante do que direita e esquerda, né? Pois é, então tá aqui. Esse livro aqui é muito interessante de se ler para entender um pouco sobre essa conjuntura econômica do dinheiro, inflação, depreciação do dinheiro e aumento e desvalorização das coisas. Aqui, esse livro aqui é muito importante para entender sobre isso. E agora, ainda nesse rito do dinheiro, assim, a gente sabe, né, entrelaçado a tudo isso, né, que daria aquela questão da crise de 2008, subprime, e assim, tem vários livros do tipo, um negócio assim, maluco, bizarro. Eu acho que eu só li assim, além desse que eu vou mostrar para vocês, que é dessa temática, eu acho que eu já li uns 2 mais, ou só um mais, não me recordo, mas tem alguns outros também muito interessantes, mas esse aqui eu acho legal, apesar de ele ocultar algumas coisas em específico, mas mostra um pouco a cara dos bancos de investimento, principalmente nessa época que foi uma das maiores crises financeiras do mundo, desde 1929, e meu amigo, por pouco o mundo não caiu num abismo financeiro bizarramente louco. Contando aqui esse livro do Greg Smith, Por que eu saí do Goldman Sachs, que foi um dos bancos de investimento que receberam aquele aporte financeiro governamental em 2010, 2009 também, né? Então, cara, é louco, é bizarro. Só tenho a dizer que esse livro aqui, se você tiver estômago, leia. Deus, se você tiver estômago, leia. Porque o que ele conta aqui, não só sobre esse período, mas as coisinhas que ali tem nos maiores bancos de investimento de Wall Street, é uma coisa assim louca, bizarra. E eu também recomendo para você que é investidor, estiver me vendo, leia esse livro aqui, vai agregar demais, viu? Vai agregar muito para você entender essas nuances aí, pelo menos um pouco delas, sobre bancos de investimento, investimentos podres e outras coisas mais que não é contado para nós. Então, tá aqui esse livro, Por que sair do Goldman Sachs, do Greg Smith. É muito interessante, uma história de Wall Street. Vale a pena, vale muito mesmo, de verdade. Interligado a isso, mais um livro de investimento, você sabe que eu gosto, né? Aí fica perguntando, sou investidor? Não sei de nada. Mas esse livro aqui, para quem quiser entender do começo tudo sobre essa questão de investimentos, cara, de uma maneira bem básica, bem simples, Fórmula Mágica, do Joe Greenblatt. Cara, esse livro aqui é muito interessante, mas esse título aqui eu acho muito duvidoso, de bater o mercado de ações.
não entendi muito. Mas para entender, digamos assim, de início, essa questão do mercado, de investir, qual o risco de se investir em ações, em multimercado e outros tipos de investimento, tá aqui ó, o do Jordan Greenblatt. É muito interessante esse livro, tive várias marcações e vários insights aqui. Cara, isso aqui, para você entender o básico do básico dos investimentos, aqui ó, esse livro é muito interessante para que você entenda um pouco sobre esse mundo dos investimentos. Então tá aqui Jordan Greenblatt, A Fórmula Mágica. É muito interessante, muito bacana de você ler para entender um pouco de maneira introdutória desse mundo dos investimentos. Agora eu vou passar para mais um clássico, que eu não falei, eu acho que eu não falei, eu estou tentando lembrar aqui do vídeo de ontem, mas eu creio que eu não tenha falado de clássico. Mas esse aqui é muito interessante porque eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade de letras lá em 2011, que eu não terminei por sinal, eu tenho o técnico de ADM, mas atualmente faço contabilidade. E assim, eu lembro que eu vi exatamente esse livro com a mesma capa, não sei se é a mesma edição, mas é algo parecido, e que eu li um trecho da história e me apaixonei pela história. Até então, sempre tive vontade de ler, nunca consegui comprar, e ano passado eu tive a oportunidade de comprar esse livro muito baratinho na frutífera Facebook Marketplace, né? Esse livro clássico da literatura brasileira, um pouco mais alternativo, do autor São Bernardo, do Graciliano Ramos. Porque a gente sabe que a obra-prima do Graciliano Ramos é o Vidas Secas, mas esse daqui é muito interessante, é um negócio assim muito legal, muito bacana, cara. Assim, é basicamente sertanejo, entendeu? Sertanejo misturado com uma coisa de cidade. O personagem principal vai para sua fazenda, ele é um cara que vive por si mesmo, passa por algumas agúrias e angústias da sua própria vida, do amor, de várias nuances da vida, mas assim, vale super a pena. É um pouco menos dramático e um pouco mais longo do que o Vidas Secas, certo? Mas esse livro aqui vale super a pena, esse livro aqui do Graciliano Ramos, São Bernardo, e vale muito mesmo, vale cada página. Eu gostei bastante e é um dos livros top 50 da minha vida. E o outro livro aqui, eu já tô com a garganta aqui pegando, mas enfim, tá quente, mas vamos pra frente. Cara, esse livro aqui eu li em 2019, certo? E esse livro aqui do Paul Trug, ele fala muito sobre essa questão de educação de crianças, e eu achei muito curioso para você que é pai de primeira viagem, pai que já está aí um bom tempo na estrada com a sua criança. Esse livro aqui, Como Aprender com as Crianças, eu acho que é muito importante você ler, creio eu, para que você entenda um pouco dessa conjuntura das nossas crianças. E assim, cara, o papel da garra, da curiosidade, da personalidade, do desenvolvimento infantil. Então você já entende pelo título que ele fala muito desse quesito do desenvolvimento infantil. Mas teve uma coisa aqui que ele me chamou a atenção nesse livro, foi a questão do impacto do crescimento das nossas crianças na ausência do pai, ou seja, da ausência materna. Ele explica aqui numa pesquisa que quando a menina nasce sem o pai, ela tende a ter uma entrada mais precoce no mundo do álcool e das drogas e na sua sexualidade subsequentemente. E o menino também é a mesma coisa, só que o impacto do menino é ainda muito maior, porque ele não desenvolve uma personalidade de uma maneira mais identificável durante a adolescência e muitas vezes se prorrogando pela fase adulta e subsequentemente tendo dificuldades com a sua parceira durante o relacionamento. Então, cara, vale super a pena para entender essas e outras nuances do crescimento infantil, como as crianças aprendem do Paul Trug. Vale super a pena. Você que é pai, você que não é pai, pretende ser pai, entenda. É muito interessante ter e ler esse livro aqui. Agora o outro, cara, esse daqui eu li ano passado, já falei dele algumas vezes aqui nas minhas redes. E assim, como seria a nossa vida se a morte deixasse de existir? Cara, eu acho que quem já vê os meus vídeos há muito tempo já pegou a referência. É esse livro do Saramago, As Intermitências da Morte. Cara, eu adoro essas edições desse livro da Companhia das Letras. Por quê? Os livros do Saramago não estão saindo mais nessas edições aqui, estão saindo em outras. Então essas edições aqui é meio ano 2000, comecinho da década de 2010, e é muito interessante. Tanto que eu tinha A Viagem do Elefante em 2008, que eu ganhei de aniversário da minha tia, vendi em 2016. Negócio louco, bizarro. Mas assim, cara, esse livro vale super a pena porque sim,
não é só meramente um romance, mas a profundidade com que o Saramago desenvolve os seus temas atuais, muitas vezes atemporais, dentro dos seus romances, cara, é bizarro, é louco. A única intempérie aqui que eu digo pra você, que é a única advertência que eu deixo, é o seguinte: tenha concentração e energia suficiente para entender esses romances aqui do Saramago, justamente porque, como eu já falei algumas vezes, não tem uma coisa estilística clara, porque tudo é muito junto, tanto em cena quanto em diálogo. Então, só prestando atenção ali no livro, só tendo uma energia mais bem voltada para aquilo, no caso para o romance, que você vai compreender a profundidade desse mesmo aqui. Não só esse, mas os outros do Saramago que também eu quero ler. Então, esse é um dos top 50 livros da minha vida, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Pois é. Agora o último, esse último aqui eu li em 2017. E cara, assim, ele tem me ajudado. Foi um dos primeiros livros que eu fiz anotações e tudo, etc. Mas ele sempre me ajuda no quesito de se manter no agora, se manter no presente. Eu acho que vocês já entenderam qual é o livro, quem já me acompanha já há um bom tempo aqui, do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Cara, esse livro aqui, de fato, não é por ser um best-seller, mas é pelo poder que esse livro tem, pelo poder de fato que ele transmite para todos nós, no sentido de que, cara, o que o Eckhart Tolle nos ensina aqui, cara, é bizarro, principalmente no quesito da nossa mente, porque ele fala em determinado momento, bem no comecinho do livro aqui, já dando um pouquinho de spoiler: você não é a sua mente. Então, subsequentemente, ao lembrar disso, você tem que entender que isso pode te libertar de outras nuances que a tua mente cria, sejam elas positivas ou, na maior parte, como ele conta aqui, negativas. Então, cara, esse livro aqui, O Poder do Agora, é inevitável eu não ter colocado nessa lista, porque ele me influencia até hoje, de vez em quando, tô relendo ele. Do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, vale super a pena, vale demais cada página lida. Pois é, já fomos, segunda parte, e é isso. Se você gostou desse meu vídeo de hoje, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber qual livro você gostou, qual você não gostou de nada. Deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de inscrever, clica na seta que amanhã até a terceira parte dos 50 livros da minha vida aqui no meu canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.